É, pessoal, essa semana saiu o trailer de Godzilla vs Kong: The New Empire. E é claro que a gente vai trazer aqui algumas dicas de inglês para te ajudar a aprender inglês enquanto se diverte, é claro. Meu nome é Renan e nesse trailer eu separei aqui 5 dicas pra gente dar uma olhada, fechou? Então, sem enrolação, vamos direto aqui para nossa primeira cena. For most of human civilization, we believed that life could only exist. Bom, pessoal, nessa primeira parte aqui, olha só, a tradução seria para a maioria da civilização humana, e esse maioria aqui, que é o most, ele é muito interessante, porque se ele estiver sozinho assim, olha, só o must, ele significa a maioria, só que se tiver assim, olha, the most, significa o mais ou a mais, de superlativo. Por exemplo, imagina que a gente está falando que o Kong is the most powerful character, ou seja, ele é o personagem mais poderoso. Tá vendo que tá the most? Então, quando tiver the most, é o mais, tipo, o mais forte, o mais alto, o mais inteligente. Agora, se tiver só o must, ou seja, junto com outras coisas que não sejam the, significa a maioria, que é como no caso aqui, for most of human civilization, ou seja, para a maioria da civilização humana. We believed that life could only exist on the surface of our planet. Vamos começar a segunda parte pela tradução, né? We believed, nós acreditávamos, que that life... Ó, pra começar, pessoal, esse that, ele, na maioria das vezes, ele pode ser omitido, né? Então, por isso que a gente não vê tanto esse que em inglês. Por exemplo, imagina que eu faço assim, olha, the girl I like is very intelligent. A garota que eu gosto é muito inteligente. Só que tá vendo que não tem o que nessa frase que eu falei? The girl I like is very intelligent. Então, esse that ele pode ser omitido muitas vezes, né? Porque, e aí talvez até cause um pouco de confusão. Mas agora que você sabe que isso pode acontecer, se não tiver, não estranha, tá? Você vai pegando isso com a prática. Tem uma regra, né, para quando ele pode ser omitido, quando ele não pode ser omitido, mas eu vou deixar isso para um vídeo separado, porque é uma regra mais complexa, assim, que exige que vocês entendam, tipo assim, o que é o objeto na frase e tal. Então, eu vou fazer isso em um vídeo separado. Mas, até então, não estranhem se caso não tiver, beleza? Tá, então, we believe that life, nós acreditávamos que a vida could only exist, poderia apenas existir. E aí, pessoal, esse could, ele pode ser muitas vezes, entre muitas aspas assim, considerado o passado do can, né? Então a gente tem o can, que é pode, e o could, que é o poderia. Então, por exemplo, você fala agora, no presente, olha, eu consigo nadar. Então, I can swim. Agora, se eu falar, eu podia nadar no passado, eu conseguia nadar no passado, você poderia falar, I could swim, né? Então não é assim 100% o passado do can, seria errado falar isso, mas muitos casos a gente consegue fazer nessa ideia, né? De usar como se fosse o passado do can. Surface of our planet. On the surface of our planet. E aqui, olha, na superfície do nosso planeta. O que é muito legal é que essas três palavras aqui, olha, on, in e at, elas têm basicamente a mesma tradução. As três significam em. E quando a gente coloca o the na frente, on the, in the, at the, fica no ou na, né? Porque fica em mais o, aí fica no ou na. Já que no inglês o the significa tanto para masculino quanto para feminino. E aqui, pessoal, é uma das maiores dúvidas em inglês. Quando que eu vou usar o on? Quando que eu vou usar o in? Quando que eu vou usar o at? E para isso tem um triângulo aqui que eu vou colocar, uma pirâmide, que vai te ajudar bastante. Imagina essa pirâmide aqui. Imagina esse lado maior que você está vendo aí. Tá vendo que é um lado maior? Esse, pessoal, é o in. E a gente usa quando for coisas maiores mesmo. Então vamos separar aqui em dois contextos, olha. Em tempo e em lugar. Vamos falar de um lugar muito grande, universo. Então tá vendo que o in é a parte maior ali da pirâmide? Então a gente falaria in the universe. In South America, na América do Sul. In Brazil, a gente tá só entrando, olha. Começou no universo, país, estado, cidade. Até cidade a gente usa in. Então, por exemplo, I live in Belo Horizonte. Então, cidade, in.
que é mais específico ali que a cidade? A gente vai entrando assim, né? A gente tem bairro e rua. Então, quando a gente vai falando de rua, a gente usa on. Por exemplo, vou inventar um nome aqui, tá? I live on João Pedro Street. Ou seja, eu moro na rua João Pedro. Então, rua on. E o que é mais específico que a rua? Se a gente entrar um pouquinho mais, é o número da casa. Então, I live at 13 João Pedro Street, Belo Horizonte. Tá vendo que com o endereço completo ali, né, indo até o finalzinho, a gente usa o at, que é a pontinha da pirâmide. Fechou? Agora, esse mesmo esquema funciona também para a gente falar de tempo. Então, por exemplo, milênio, século, década, ano, mês, até mês a gente usa in. Então, por exemplo, my birthday is in November. Ou seja, meu aniversário em novembro, como ainda está ali na parte da base da pirâmide, né? Na parte maior, in. O que é mais específico do que o mês? Os dias, né? E por isso, pessoal, que a gente usa, por exemplo, on Monday, on Tuesday, on Thursday, né? Que são os dias da semana. E mais específico dia de semana, as horas, né? Então, por exemplo, I have a dentist at 2 o'clock on Monday. Deu para entender? Então, o mais geral é o in. Quanto mais você vai especificando, mais vai adentrando ali, né? Vai ficando mais próximo do at. Tá. Mas aqui no Godzilla, aqui, olha, falou on the surface of the planet, ou seja, na superfície do planeta. Onde que vai encaixar nesses exemplos que eu dei esse on? E aí, pessoal, tem os extras, assim. Então, tá vendo essa pirâmide? O in também dá a ideia de dentro. Então, por exemplo, in the box, dentro da caixa. O on, pessoal, dá a ideia de tudo que tá na superfície. Então, assim como aqui falou no Godzilla, né? On the surface of the planet, na superfície do planeta. Sabe aquela famosa frase do inglês? The book is on the table? Quer dizer, tá em cima da mesa, na superfície. Se tivesse um quadro na parede, eu falaria The painting is on the wall. O on também pode ser usado para quando a gente vai falando coisas de tecnologia. Por exemplo, eu vi no Instagram. I saw it on Instagram. I saw it on Google. Então, o on também a gente usa quando a gente vai falando de tecnologia. Já o at, como um sentido extra pra gente poder usar, é de localidade. Tipo assim, alguém liga pra você e fala, onde você tá? Aí você fala, tô no shopping, I'm at the mall. Fechou? Espero que isso tenha melhorado sua vida em relação à preposição. Mas vamos voltar aqui pro nosso trailer, né? What else were we wrong about? Welcome to my world. Então falou que eles estavam errados em acreditar que existia vida só na superfície do planeta. E aí falou que, olha, what else, o que mais nós estávamos errados. Então esse what else no começo significa o que mais, né? Então, sabe quando você está no caixa do supermercado e ela pergunta assim, quer comprar mais uma coisa? O que mais? Ela poderia falar, what else do you want to buy? What else do you need? O que mais você precisa? É muito útil esse what else. E a pronúncia a gente lê como se fosse juntando mesmo, né? Então ali o what acaba com T, consoante, o else começa com E, vogal, o what else. Na hora de falar, a gente consegue juntar bonitinho. This world has more secrets than we could possibly imagine. Miracles I get. The world has more secrets. O mundo tem mais segredos. Tá, mas o have também não é tem? Por que não poderia ser, por exemplo, this world have more secrets? Bom, pessoal, quando a gente estiver usando o sujeito it, ou he, ou she, a gente usa o has no lugar do tem, né? Do have. Então aqui, olha, o sujeito aqui é o mundo, esse mundo. E esse mundo, né, é ele, só que não é ele uma pessoa, é ele uma coisa. Por isso que seria um it, se a gente fosse substituir pelo pronome. E he, she, it, a gente usa has ao invés de have, tá bom? Na afirmativa. Eu já falei em alguns vídeos, quem acompanha aqui no canal tá ligado, que esse LY é o mente do nosso português. Então, olha, possibly, possivelmente. E isso serve para várias palavras que acabam com elipse. Se acabou com elipse, já imagina assim a tradução que vai ser alguma coisa com mente, que a chance é alta. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. E para encerrar aqui, nessa última frase, quando ele fala, olha, o Kong can't stop this on his own. O Kong não pode parar isso ele mesmo, ele sozinho. Essa expressão aqui, olha, on his own, significa ele sozinho. Se a gente trocasse ali o possessivo do meio, né, que é o dele, o his, por your, que é seu, on your own, significa você mesmo, sozinho. Se eu colocasse on my own,
Colocando meu ali no meio seria eu mesmo, tipo, sozinho, no sentido de eu mesmo. Então, olha só que expressão legal. Eu poderia trocar isso tudo por alone? Poderia, né? Que significa sozinho. Mas a expressão aqui é uma alternativa muito legal. On his own, ou seja, sozinho, e aquela partezinha do meio ali é que a gente vai trocar. Se for my, ou your, ou its, né? Quem for sozinho, possessivo dele ali no meio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise do trailer do Kong e aprendido algumas dicas de inglês. Fechou? Bom, espero vocês no próximo vídeo e deixe aqui nos comentários qualquer coisa que vocês queiram saber pro próximo vídeo e tudo mais que eu faço sem o menor problema. Considera também assistir algum desses outros vídeos que tá aqui aparecendo para você na tela final.